3, versículo 23 até o 25. Romano 3. Sim. Versículo 23 e 25. Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Amém? Amém. Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? A igreja pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui fala do pecado, né? Da morte. Então, eu estava lendo um folheto, eu achei esse folheto muito interessante. E nesse folheto falava assim: por que tem que morrer? Por que tem que morrer? Né? Porque nós temos que morrer. Então, nesse folheto, tinha esse cabeçalho, tem assim: por que nós temos que morrer? Então, ele está contando a história de uma mãe que foi no cemitério, né, fazer o enterro da sua mãe. Então, a criança, a neta, perguntou para a mãe: mãe, por que temos que morrer? E a mãe também não soube explicar a ela por que nós temos que morrer. Ela disse que não sabia como explicar por que nós temos que morrer. Então, na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem a dizer sobre essa pergunta. Na Bíblia fala sobre essa pergunta: por que temos que morrer? A morte é a consequência do pecado. Porque aqui está falando que todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus não criou o homem para que ele viesse morrer espiritualmente. Nós morremos sim, materialmente, mas não espiritualmente. E por que o homem morreu? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. O homem pecou e por causa disso entrou a morte. Mas isso tinha que acontecer, que se o homem não pecasse, ninguém ia morrer. Já pensou como é que o mundo, a terra ia ficar se o povo não morresse? Pois é, mas aqui fala da morte espiritual, né? Porque o homem, ele só morre uma vez só, é a morte material, mas o espírito vai para Deus. Assim como Deus fez o homem, e ele deu o seu espírito para que o homem vivesse aqui na terra, para fazer a sua obra. Da mesma maneira, quando nós morremos, o nosso espírito, ele volta para Deus. Então nós passamos vítima, extintamente, os homens, mulheres e crianças, todos morrem. Ninguém escapa. Todos nós vamos um dia morrer. Mas vamos morrer sim, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para a glória de Deus. Agora, aqueles que não têm o Senhor Jesus, muitas vezes ele diz assim: eu vou morrer, eu vou para o céu. Sim, ele vai para o céu. Só é que ele vai ter uma divisão. Ele não vai para o lado onde estão
os servos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tem uma divisão. Aqui está o servo de Deus e aqui estão aqueles que não servem a Deus. Que eles vão para onde? Para a tormenta. E ali eles ficam na tormenta. Mas não é dizer que eles vão voltar para a terra. Como tem muitas pessoas que acreditam que a pessoa morre e seu espírito vem para a terra para encarnar em outra pessoa. Numa criança que nasceu, nasceu, recebeu o espírito do avô que já morreu, recebeu o espírito do tio, do irmão. Isso não acontece, porque cada um tem o seu espírito do momento em que ele é gerado. E o espírito de quem morre está lá sossegado, lá no cantinho. Ele não volta mais para a terra. Então o pecado de Adão, que foi o primeiro ser humano, foi Adão. Então esse pecado dele foi transmitido a toda a sua descendência. E nós somos descendência de Adão. E é por isso que hoje o homem peca lá fora quando está no mundo. Quando nós estávamos lá fora também nós pecávamos. Hoje nós não, vamos dizer que nós não somos pecadores. Somos pecadores. Mas não pecamos como pecava quando estávamos no mundo. E nós não podemos pensar que a morte é uma fonte de justiça de Deus. Não é. Porque Deus, Ele é justo, Ele não faz injustiça para ninguém. Por quê? Da parte da palavra de Deus, ela enfatiza de modo claro que essa é a verdade. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como está escrito aqui em Romanos 23. Mas o Senhor Jesus, Ele veio. Por que Jesus veio à terra? Para quê? Para acabar com a morte. A morte espiritual. Ele veio para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Nós temos a nossa vida eterna. E na palavra fala, a morte que acabou com a morte. Jesus veio morrer por nós para acabar com a morte espiritual. Né? Então agora nós sabemos porque nós temos que morrer. Nós temos que morrer por causa do pecado. Porque nós nascemos do pecado, viemos do pecado, mas hoje nós não somos tão pecadores como era antigamente. Então Deus, Ele enviou o seu único Filho para que morresse por nós ali naquela cruz. Mas para isso nós temos que crer em Jesus Cristo. Crer que Ele veio para nos salvar, para nos curar e para nos libertar e nos livrar da morte material. Mas nós sabemos que nosso espírito vai estar sempre vivo com o Senhor. Então, outra notícia importante para nós é que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para destruir a maldição da morte, para destruir a maldição do pecado. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, para destruir a morte, para destruir o pecado. Porque senão hoje nós estaríamos ainda no pecado, se Ele não viesse, se Ele não morresse ali naquela cruz, para nos salvar e para pedir perdão por nós ao Pai. Porque nós sabemos que no tempo da lei, pecou, morreu. Botava numa praça e era ali apedrejado e era morto e não tinha perdão. Mas hoje não. Hoje nós temos perdão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois do pecado de Adão, não apenas a morte física, mas entrou também no mundo, em todos os seres humanos. Ali eles foram condenados. Quer dizer que todos foram condenados à morte espiritual também. Isso antes de Jesus vir
no mundo, antes dele descer aqui na terra. Então todos estavam em pecado e todos estavam separados do Espírito de Deus. Estava separado de Deus, aquele povo que se encontrava em pecado. Então Jesus veio para que nós pudéssemos estar livres desse pecado, que se tornará uma separação eterna para aqueles que rejeitarem a obra de Cristo na cruz. Como nós sabemos que tem muitas pessoas que rejeitam Jesus e adoram ainda Jesus que está na cruz, adoram Antônio, adoram Tomé, adoram Maria e adoram José. Mas esses tais não podem fazer nada por ninguém, que nós sabemos que eles têm ouvido, mas não ouvem, tem olhos, não enxergam, tem boca e não falam, tem mão e não apontam. Mas Jesus não. Jesus, se você orar, dobrar o seu joelho e buscar Ele com sinceridade, com fé no seu coração, Ele vai responder a sua oração, porque Ele está com seus ouvidos abertos, seus olhos atentos e suas mãos estendidas para cada um de nós, quando nós verdadeiramente estamos sendo fiel à palavra de Deus e quando estamos sendo fiel a Deus. Para que nós possamos ser abençoados, nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que crer que Jesus veio para nos salvar, para que nós possamos aceitar que Ele está vivo e que Ele morreu por nós ali naquela cruz. E saber que nós fomos comprados não por um perfume, por ouro nem prata, por uma coisa muito mais preciosa, que foi o sangue de Cristo derramado ali naquela cruz. Sim, Jesus morreu na cruz. Para quê? Para que eu tivesse vida eterna, para que você tivesse também a vida eterna, porque a morte de Jesus acabou com a morte. E Ele venceu e ressuscitou. Ele venceu, a morte venceu. Por que Ele venceu a morte? Porque Ele ressuscitou. Ele voltou de nós para o nosso meio. Na palavra de Deus fala que ao terceiro dia, Jesus, Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. E é essa a nossa vitória. É essa glória que nós recebemos de Deus. Para isso é necessário uma coisa: aceitar Jesus Cristo como seu único e Salvador da sua vida. E muitos não creem que tem que aceitar Jesus, que Ele é o Salvador, que é Ele que perdoa, e é Ele que é a nossa ressurreição da nossa vida eterna, que não há outro que possa nos salvar, não há outro que possa nos curar, não há outro Deus que possa fazer algo por nós aqui na terra. Então só mesmo Jesus é que tem esse poder que Deus deu para Ele, seu Pai, para que Ele morresse por nós ali, naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a palavra dEle, louvando e glorificando o seu nome, e recebendo as bênçãos e os nossos pecados sendo perdoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.